Acabou! Corinthians derrota por 1 a 0 a equipe do Atlético Paranaense fora de casa. No início do jogo, o técnico Dorival Júnior optou por escalar jogadores que não vinham sendo utilizados, entre eles Charles como volante e o Vitinho como um segundo atacante, substituindo o Yuri Alberto, que está lesionado. O esquema do Corinthians, acredito que no primeiro tempo foi bastante viável, pois foi um time que conseguiu ter bastante combatividade no meio de campo. O Charles, um jogador que é sempre bastante polivalente, não entrega tanto nas criações ofensivas, mas na marcação, na pegada ofensiva, o que pedia no primeiro tempo e o que pedia durante todo o jogo, o Charles foi um jogador que entregou essa intensidade tática. Já o Vitinho, na minha visão, foi um dos pontos mais ruins do Corinthians nessa partida. Um jogador que não conseguiu manter o nível do Yuri Alberto e fez uma partida bastante ruim. Acredito que, na minha visão, foi o pior jogador do Corinthians na partida no primeiro tempo e durante todos os 90 minutos, durante todo o tempo que ele esteve em campo. O gol do Corinthians foi marcado pelo Rodrigo Garro ainda no primeiro tempo, em uma jogada onde o Corinthians tirou um cruzamento na área para o Memphis Depay. A zaga do Atlético Paranaense afastou mal e o Rodrigo Garro, em um chute de fora da área, ali na entrada da área, ele conseguiu fazer um golaço de canhota, provando que é um jogador que, mesmo aí tendo decepcionado um pouco nas últimas partidas, na última temporada e no início desse ano, é um jogador que, quando entrar na boa fase, naquela fase do ano de 2024, onde ele foi um dos principais jogadores do Timão, é um jogador que agregará bastante o elenco do Corinthians e o time será muito mais competitivo com o Rodrigo Garro bem. Já na segunda etapa, o Corinthians decaiu um pouco o seu nível e, com o cansaço físico e o Atlético Paranaense empurrado pela torcida e por jogar em casa na Arena da Baixada, onde eles são muito fortes, um time que é sempre muito forte atuando em casa, que dificilmente perde jogos ou pontos atuando em casa, eles vieram para cima e o Corinthians se retrancou e estava jogando aí mais por uma bola no contra-ataque que não veio. O Corinthians aí foi se recuando cada vez mais, os jogadores foram se desgastando, tanto fisicamente quanto tecnicamente, aí errando bastante passes, e as mudanças do técnico Dorival Júnior foram para atrair mais o Atlético Paranaense, tanto que ele foi modificando tanto o esquema tático do Corinthians, trazendo um pouco mais o Ranieri para trás para fazer uma espécie de 3 zagueiros com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, mas o Corinthians conseguiu ser bastante forte defensivamente, conseguiu conter um pouco as chegadas do Atlético Paranaense, conseguiu conter um pouco mais o centroavante, o Viveiros dele, que no primeiro tempo deu bastante trabalho para a defesa do Corinthians. No segundo tempo, ele pouco apareceu e pouco se criou para cima da zaga do Corinthians. O Corinthians aí fez outras alterações depois que passou o decorrer do segundo tempo, fez algumas alterações, tirou o Rodrigo Garro, o Dorival Júnior. Na minha visão, equivocada essa alteração, já que o Rodrigo Garro foi o principal jogador do Corinthians tecnicamente no jogo, um jogador que era o único que estava tendo lampejos ofensivamente. O Dorival, na minha visão, errou nessa substituição, colocou o meio de campo com o ala, colocou também o André Guinegão, tirou o Memphis Depay também no final do jogo, colocou o André Ramalho no lugar do Matheus Pereira e voltou o Ranieri como primeiro volante, e aí sim formou efetivamente uma linha de 3 zagueiros defensivamente com o André, o Gustavo e o Gabriel Paulista, e formou sim uma retranca para tentar segurar o Atlético Paranaense. Aí foram minutos se passando, o Corinthians se defendendo cada vez mais, o Atlético chegando, buscando bolas, mas nada que trazesse tanto perigo assim para o Hugo Souza, e o Corinthians conseguiu fazer passar o tempo, teve bastante acréscimos, o Corinthians conseguiu se manter se defendendo bem, não teve mais oportunidades ofensivas e conseguiu manter esse placar de 1 a 0, um placar muito importante que coloca o Corinthians na 5ª colocação do Brasileirão. O próximo jogo do Corinthians acontece no domingo contra a Portuguesa pelas quartas de finais do Paulistão. Já diz aí nos comentários, fiel, o que você achou desse resultado entre Corinthians e Atlético Paranaense. Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.